agora para falar de saúde com a sempre ilustre presença do professor Dr. Antônio Spreusser. Olha, com o sedentarismo e com o aumento de peso decorrentes do isolamento nessa pandemia, a diabetes avançou no mundo todo e já atinge mais de 500 milhões de pessoas. Os números são da Federação Internacional de Diabetes, que estima quase 17 milhões de vítimas da doença aqui no Brasil. E o que é mais preocupante, a maioria delas, Renata, sem ter consciência dessa condição. Mas a partir de agora nós vamos aprender mais aí como identificar e enfrentar esse inimigo que ameaça pessoas de todas as idades. A diabetes é o tema do Você e o Doutor de hoje, com o médico de família, Dr. Antônio Spreusser. Para a gente começar, doutor, para começar, explica para o público de casa e para a gente também, né, o que é, afinal, a diabetes? Como que ela se desenvolve? Então, César Filho, é um tema muito importante para todos vocês. Aliás, bom dia a todos os telespectadores. Só para lembrar, o pâncreas é uma glândula que fica atrás do estômago e o pâncreas tem várias funções. Fazer a digestão dos alimentos, mas ele produz hormônio também. Um dos hormônios que o pâncreas produz é esse aqui, é a insulina. E o que faz a insulina? A insulina é o hormônio do diabetes. Por quê? Porque a insulina vem aqui, vai abrir uma porta muito importante que eu vou mostrar para vocês. Vai abrir o quê? A insulina vai entrar dentro do vaso sanguíneo e vai tirar o açúcar. Então, a insulina funciona como um regulador do açúcar. Fazendo o quê? Tirando o açúcar de dentro do vaso sanguíneo e jogando para a célula, para a gente ter essa disposição, energia. Não adianta eu ter açúcar dentro do vaso sanguíneo só. Eu tenho que ter o açúcar dentro do meu sistema, dentro da minha célula. E a insulina faz exatamente isso aqui. Quando a insulina não funciona, eu tenho diabetes. Então, o meu açúcar aumenta muito no sangue. Então, eu vou mostrar para vocês um tipo de diabetes chamado diabetes tipo 1, que ocorre na criança e no adolescente. Olha o que acontece. O vaso sanguíneo está cheio de açúcar, mas o meu pâncreas não produz insulina. O meu pâncreas não produz essa substância, esse hormônio, para deixar com que o açúcar entre dentro daquela célula, daquela coisinha redonda que vocês estão vendo. Qual é a consequência disso? O meu açúcar no sangue começa a aumentar, a criança começa a ficar diabética. E por que a criança e o adolescente têm esse problema? Porque é uma doença autoimune. Vou mostrar para vocês como é agora. Então, aqui está o pâncreas de uma criança ou adolescente que é atacado pelos próprios anticorpos. Nós não sabemos ainda se são vírus, bactérias ou algumas outras situações, parte genética hereditária, que esses anticorpos, eles bombardeiam o pâncreas e não deixam o pâncreas funcionar direito, não deixam o pâncreas liberar essa insulina. Então, o que acontece com a criança? Ela vai começar a ter o quê? Ela vai ter muita sede, vai fazer xixi toda hora, cansaço e fraqueza e perda de peso. Então, a criança começa a ter esses sintomas, já desconfia que o seu filho ou adolescente pode ter diabetes. Agora, qual a diferença do diabetes do adulto, do tipo 2, que eu vou mostrar para vocês? No diabetes tipo 2, o corpo produz insulina normalmente, mas a insulina não age, a insulina não funciona, ela não entra na célula. De vez em quando a insulina funciona, abre o canalzinho e entra o açúcar. Olha lá, entrou o açúcar dentro da célula, mas é de vez em quando. Quer dizer, no adulto eu tenho a insulina, mas ela não funciona. É o que a gente chama, a resistência da insulina está muito alta. E quais são os sintomas do adulto? O adulto tem os mesmos sintomas da criança, a mesma coisa, além desses, fome exagerada, não para de comer, visão turva, formigamento dos pés, má cicatrização e infecções frequentes. Uma das queixas do diabético, que ele chega no consultório com a unha podre, o pé está necrosado. O que aconteceu, doutor? Já está com diabetes há muito tempo. E o César Filho fala uma coisa importantíssima. Ninguém sabe que tem diabetes porque ninguém monitoriza, ninguém faz um exame de sangue, ninguém acompanha o quadro clínico. Então, o segredo é a monitorização, é você saber o que você tem. Agora, essa é a minha pergunta, doutor. Quais são os riscos da diabetes quando ela não é controlada? Então, o principal risco que a gente sempre chama a atenção é que o corpo inteiro vai sofrer, né? Então, eu vou mostrar para vocês quais são as principais complicações. É a dificuldade de cicatrização, porque o oxigênio não chega na célula, então não vai cicatrizar.
A segunda complicação é o rim, a insuficiência renal crônica, levando o paciente a fazer diálise, hemodiálise. A terceira problema é a retinopatia e cegueira. Os vasos da minha visão ficam obstruídos e eu perco a visão. Depois eu tenho uma neuropatia periférica, os nervos dos pés e das mãos não funcionam, então eu tenho formigamento. Eu posso ter um ataque cardíaco a qualquer momento, ou infarto agudo do miocárdio, seguido de um acidente vascular cerebral. Então essas são as principais complicações e muitas vezes a pessoa chega no pronto-socorro com um sintoma desse, só que ela está diabética já há muito tempo. Doutor, você falou agora diabetes tipo 1 e tipo 2. É. Qual é a mais grave? Porque às vezes eu tenho tipo 1, eu tenho tipo 2, a gente nunca sabe qual que é a mais preocupante, vamos dizer assim. Então, na verdade, César, as duas são muito preocupantes, porque o nível de açúcar alto no sangue pode levar a todas essas complicações. E você vê, às vezes, uma criança diabética, ela bem cuidada, ela pode viver a vida inteira muito bem. E o adulto, quando é mal cuidado, mal observado, ele pode viver muito mal. Então, o segredo é você fazer um acompanhamento do diabetes bem sério, fazendo todos os exames, fazendo o acompanhamento, medindo esse açúcar toda hora, porque é muito importante, Renata, você ter esse acompanhamento. Por isso que o diagnóstico precoce é tão importante. Ele deve ser feito quando? Quando com a criança? Para a criança, sim, às vezes a gente acha que a criança é saudável e não faz nada. A gente, normalmente, a criança nasce, a primeira coisa, César, é medir o açúcar, é a glicemia. E acompanhar essa criança, esse adolescente, principalmente se a mãe é diabética, o avô é diabético, e a criança começa a ganhar peso, perder peso, já sabe que tem algum problema. E a gente sempre tem que lembrar que o açúcar no sangue, ele pode, a qualquer momento, ter um problema. E é uma doença silenciosa. Olha só vocês aqui, por exemplo, uma glicemia normal, ela é abaixo de 100. Se você tem 80, 70 de glicemia, está excelente. Mas um pré-anúncio de um diabetes está aqui, ó. Se você já tem 110, 118 e se você passa de 120, você já está dentro de um quadro de diabetes. A hemoglobina glicada é igual. A gente tem que acompanhar esses exames para saber a importância do meu quadro. O que eu tenho que fazer? Qual é o procedimento que eu tenho que fazer? Por isso que a monitorização, ao controle do diabetes é fundamental, né? Então, o resultado que passou aqui dos 126 já tem um diagnóstico de diabetes. E aí, o que a gente faz? Quais os cuidados para quem convive com a doença, doutor? Então, Renatinha, os principais pilares de você é o seguinte. Primeiro, é a automonitorização da glicemia, que são métodos modernos que você pode acompanhar o teu nível de açúcar durante o dia inteiro. Comeu, bebeu, vai dormir, está lá. Você sabe quanto é que você tem. Sabe se precisa tomar algum remédio ou não. Por falar nisso, hoje nós temos vários medicamentos modernos, ou tomar comprimido, ou insulinas modernas também para controlar. Atividade física diária, tanto aeróbica como anaeróbica, exercícios de resistência é fundamental. E uma dieta, um planejamento alimentar com acompanhamento nutricional, com nutricionista, nutrólogo. Você tem um endocrinologista, um clínico, é fundamental para você monitorizar e controlar o seu diabetes. Está aí o segredo, é você saber disso. Doutor Antônio Spreusser, muito obrigada Obrigado, por todas Renatinha. as dicas, informações. Prazer enorme estar com vocês, viu? Prazer nosso.